Olá pessoal, hoje vamos falar sobre transformações lineares injetivas e sobrejetivas. Bom, para início, vamos dar a seguinte definição: sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo K e T de V em W uma transformação linear. Dizemos que T é injetiva se e somente se, para todos U e V vetores em V, no espaço vetorial V, tem-se que, se T de U é igual a T de V, então U é igual a V. Ou, equivalentemente, tem-se que se U é diferente de V, então T de U é diferente de T de V. Então, são duas formas de se mostrar que uma aplicação é injetiva. E T é sobrejetiva se e somente se a imagem de T é igual a W. Ou seja, para todo W, vetor no espaço vetorial W, existe algum V no espaço vetorial V, tal que T de V é igual a W. Bom, o teorema a seguir diz o seguinte: sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo K, e T de V em W uma transformação linear. Então, T é injetiva se e somente se o núcleo dessa transformação linear é o zero, ou é o conjunto formado pelo zero de V. Então, de fato, nós temos que mostrar duas coisas, que se T é injetiva, então o núcleo é o zero, o vetor nulo, e por outro lado, se o núcleo é o vetor nulo, então T é injetiva. Então, inicialmente vamos supor que T então seja uma aplicação injetiva. De fato, seja V um elemento então do kernel de T, do núcleo de T, vamos verificar que esse vetor tem que ser exatamente o vetor nulo. Tá? Então, T de V é igual ao vetor nulo de W. Então, temos que verificar que V é o vetor nulo de V. Então, T de V é igual ao vetor nulo de W, porque V é um elemento do núcleo, da transformação linear T. Mas sabe-se que, como tem uma transformação linear, T leva ao zero de V no zero de W. E, nesse caso, como a aplicação T é injetiva, nós vemos que T de V e T de zero de V são iguais, pela injetividade de T, então temos que V e o zero de V são os mesmos, tá? Que era o que a gente queria demonstrar. Isso implica que o kernel, o núcleo de T é o vetor nulo. Bom, por outro lado, supondo agora que o núcleo de T é formado pelo zero de V, é um conjunto formado pelo zero de V, vamos mostrar que T é injetiva. Então, se U e V são dois vetores do espaço vetorial V, e eles são tais que T de U e T de V são iguais, então nós temos que T de U menos T de V é igual a zero de W. Lembrando que T de U e T de V são vetores do espaço vetorial W. Então, T de U menos T de V é igual ao zero de W. E como tem uma transformação linear, isso aqui vai dizer que T de U menos V é igual a zero de W. Com isso, temos que U menos V é um vetor do núcleo da transformação linear T. Okay? Mas, nós temos por hipótese que o núcleo é o conjunto formado pelo zero de V. Daí, nós temos então que U menos V é igual ao zero de V, onde nós temos que U e V são iguais. Ou seja, mostramos que se T de U é igual a T de V, então U é igual a V, que é exatamente a definição de transformação linear injetiva. Consegue que T é injetiva. Ok? Bom, um exemplo, consideremos aí uma transformação linear de R em R. Temos aqui o operador identidade, T de x é igual a x para todo x em R. Em nossa última aula, nós vimos que o núcleo dessa transformação linear é exatamente o zero, o número zero da reta real. Okay? E nesse caso, sendo assim, T é uma aplicação injetiva, uma transformação linear injetiva. Por outro lado, temos também o seguinte, que a imagem de T é o conjunto de todos os números reais. Nós vimos isso na última aula. Então, isso quer dizer que, como a imagem e o contradomínio da transformação linear são iguais, que essa aplicação ela é sobrejetiva. Okay? Um outro exemplo é
considerando a t de R2 em R2, tal que t de xy é igual a x menos y, x mais 3y. Foi um exemplo também trabalhado na nossa última aula. Nós vimos que o núcleo, né, era formado pela origem do R2. Então, isso é uma condição necessária suficiente para que t seja injetiva, né? E que também a imagem de t é o subespaço gerado pelos vetores 1, 1 e menos 1, 3. Ok? Bem, então, t nesse caso ela é injetiva e é sobrejetiva, né? Notando aqui que a imagem de t vai dar todo o R2, né? O subespaço gerado por um 1 e por menos 1, 3 é exatamente o R2, tá? Esse espaço é um espaço que tem dimensão 2, né? Subconjunto do R2 e que tem dimensão 2, o próprio R2. Então, como a imagem de t é igual ao contradomínio, t também é sobrejetiva. No exemplo 3, temos aqui t uma aplicação de M2R no espaço vetorial R3, tal que t leva a matriz XYZT, uma matriz de ordem 2, né, num terno ordenado da forma x mais y mais z, y menos z mais t e 2z menos t. Bem, então, calculando o núcleo, né, é o conjunto de todas as matrizes x, y, z e t em M2R, tal que t leva x, y, z, t na origem do R3. Ok? Bom, mas em outras palavras, isso é o conjunto das matrizes de ordem 2, tal que, pela definição de t, isso seria x mais y mais z, y menos z mais t e 2z menos t, igual, então, à origem do R3. Então, isso nos dá um sistema, né, onde nós vamos ter que x mais y mais z é igual a zero, y menos z mais t é igual a zero e 2z menos t é igual a zero. Bom, de 2z menos t é igual a zero, vamos tirar que t tem que ser igual a 2z, ok? Substituindo t igual a 2z aqui na segunda equação, né, que é y menos z mais t igual a zero, vamos ter y menos z mais 2z igual a zero, ou seja, y mais z igual a zero, onde y é igual a menos z, ok? E da primeira equação, x mais y mais z igual a zero, né? Como o y é igual a menos z, então temos x menos z mais z igual a zero, onde x tem que ser igual a zero. Então, o conjunto, o kernel, é o conjunto formado, o núcleo, é o conjunto formado por todas as matrizes, tá? Com esse formato 0, menos z, z e 2z, com z um número real. Então, pondo em evidência aqui o z, né? Usando a propriedade de multiplicação por escalar de uma matriz, nós podemos ver que esse é exatamente o subespaço gerado pela matriz 0, menos 1, 1 e 2. Então, o núcleo da transformação linear T, nesse caso, é um conjunto, né, unitário, certo? E nesse caso, como é diferente da matriz nula, né, essa transformação linear, ou melhor, o núcleo da transformação linear tem dimensão 1. Okay? Então, tem dimensão diferente de zero. Em outras palavras, essa transformação ela não é injetiva. Ok. Bom, continuando, né, vamos verificar se ela é sobrejetiva. Então, ela é uma transformação, né, de M2R em R3, dada por essa expressão aqui. Então, tomando o elemento, né, ABC da imagem de T, então, um vetor ABC pertence à imagem de T, se somente se existe uma matriz XYZT em M2R, tal que T de XYZT é igual a B e C. Ou seja, a matriz XYZT é mapeada por T no vetor ABC. Bom, nesse caso, então, como ABC é uma imagem, né, da transformação T, temos então que o ABC tem que ser da forma x mais y mais z, y menos z mais t e 2z menos t. Então, isso corresponde a um sistema, né, onde nós temos que x mais y mais z é igual a A, y menos z mais t é igual a B e 2z menos t é igual a C. Então, resolvendo esse sistema, vamos encontrar x igual a menos B menos C, ok?
y igual a 2b mais c menos t sobre 2, e z igual a c mais t sobre 2. Bom, com t igual a t mesmo. Tá? Então, temos aí uma variável livre. Bem, então, pondo então o vetor x, y, zt, ou melhor, a matriz x, y, zt, como sendo a matriz com entradas a menos b menos c, 2b mais c menos t sobre 2, e c mais t sobre 2 e t, né? Porque, veja, acabamos de encontrar aqui o x, o y, o z e o t. Então, pondo o x, y, z e t dessa forma aqui, né? Nós temos então que t aplicado a x, y, z e t, com x, y, z e t escritos dessa maneira, né? Isso vai ser o quê? A menos b menos c, mais 2b mais c menos t sobre 2, mais c mais t sobre 2. Então, temos aqui x mais y mais z, ok? Temos aqui 2b mais c menos t sobre 2, menos c mais t sobre 2 mais t. Temos, então, y menos z mais t. E 2 vezes ct, ou melhor, 2 vezes c mais t, sobre 2 menos t. Então, 2 vezes z menos t. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos encontrar que isso é exatamente o vetor A, B e C. Então, dado um vetor ABC da imagem, foi possível encontrar uma matriz x, y, z, t que é mapeada sobre esse vetor. Tá? Isso quer dizer, então, que essa transformação linear ela é sobrejetiva. Bom, aqui partimos aqui para um teorema, né, que na verdade são consequências do teorema do núcleo e da imagem, né? Sejam então V e W espaços vetoriais sobre o corpo K, com dimensão de V igual a N, e dimensão de W igual a M, e T de V em W uma transformação linear. Então, se N e M são iguais, então T é injetiva, se somente se T é sobrejetiva. 2. Se N é menor que M, então T não é sobrejetiva. Se N for maior do que M, então T não é injetiva. E se N é igual a M e T é injetiva, então T leva base de V em base de W. Tá? Então, o primeiro item, né, diz que se N é igual a M, então T é injetiva se e somente se T é sobrejetiva. Isso vem facilmente lá do teorema do núcleo e da imagem, né? Porque N é igual a M, né? Então a dimensão de V é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Se T é injetiva, a dimensão do núcleo é 0. Então a dimensão de V, né, é igual à dimensão da imagem. Mas N, que é a dimensão de V, é igual a M, que é a dimensão de W. Né? E como pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão de V é igual à dimensão da imagem, tá? Então a dimensão de W é igual à dimensão da imagem de T, ou seja, N. Isso implica então que ela é sobrejetiva, né? Em outras palavras, ela é bijetiva. Mas vamos falar disso mais adiante. Os casos 2 e 3 também podem ser mostrados facilmente pelo teorema do núcleo da imagem. Eu não vou abordar isso aqui, né, mas vocês podem, por exemplo, supor que T é sobrejetiva, por exemplo. Tá? Supor que N é menor do que M e que T é sobrejetiva. Então, aplicando o teorema do núcleo da imagem, você vai observar que há uma contradição aí. Você vai chegar até uma contradição. Da mesma forma, se supõe aqui no item 3 que N é maior do que M, e supusermos que T é injetiva, usando o teorema do núcleo da imagem, vamos obter novamente uma contradição. Então, de fato, essas afirmações aqui são verdadeiras. E se N igual a M, T injetiva é uma outra consequência, né, do teorema do núcleo da imagem. Né? Se N igual a M, T é injetiva, então ela vai ser sobre, né, e é possível verificar de fato que ela vai levar base de V em base de W. Bem, mas prosseguindo, né, vamos considerar agora o seguinte exemplo. Né, aquele mesmo exemplo de uma transformação linear de R em R, na verdade, um operador linear, né, o operador linear é identidade, né, tal que T de x igual a x para todo x em R.
E o núcleo dessa transformação linear é o subconjunto formado pelo zero. Né? Já calculamos isso, nós já vimos isso, ok? Então, nós sabemos que aqui ela é injetiva, né? Pelo teorema que nós vimos aí anteriormente. E pelo item 1, né, como a dimensão do espaço de saída e a dimensão do espaço de chegada são iguais e a aplicação T é injetiva, ela tem que ser também sobrejetiva. Né, pois M igual a 1, isso, e T é injetiva. Bom, no exemplo 5, temos aqui novamente um operador de R2 em R2, linear, né, tal que T de xy é igual a x menos y, x mais 3y. Também foi estudado, nós vimos que o núcleo dessa transformação linear é o conjunto formado pela origem do R2. Né? Então, nesse caso, temos que ter uma aplicação injetiva. E como o n igual a m igual a 2, ou seja, o domínio, né? A dimensão do espaço saída é igual à dimensão do espaço chegada, e T é injetiva, então T também é sobrejetiva. Próximo exemplo, temos a transformação T de P3 de R em M2R, né? Tal que T leva o polinômio xt ao cubo mais yt quadrado mais et mais w na matriz de M2R da forma x mais y, y menos e e w mais e. Então vamos verificar que leva esse conjunto, essa transformação leva a base de P3 de R em base de M2R. Então você pode considerar aqui uma base, a base canônica, né, do P3R, por exemplo, e a base canônica do M2R. Tá? Então, qualquer que seja a base daqui do P3R, vai ser levada numa base do M2R, tá? Pelo seguinte, como a dimensão de P3R é 4, né? E é igual à dimensão do M2R, então basta mostrar que o núcleo da transformação linear T é o polinômio nulo, né, do P3 e invocar o item 4 do teorema acima. Né? O teorema acima dizia que se as dimensões de V e de W, que são os espaços de saída e de chegada, que se tem uma transformação linear injetiva, então T, nesse caso, vai levar base de V em base de W. Então, basta verificar que o núcleo da transformação linear, isso é uma coisa bem legal, né, porque você só precisa verificar que o núcleo, né, da transformação linear é o subconjunto formado pelo polinômio nulo. Né, para garantir, então, que ela seja sobre, né, então, nesse caso, vamos ter uma abjeção, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e garantir também que ela leve base, né, do espaço de saída numa base do espaço de chegada. Bem, mas verificando então o núcleo, né? O núcleo é formado pelo conjunto dos polinômios de P3 de R, né? Da forma xt ao cubo mais yt quadrado mais et mais w, tal que esse polinômio tem imagem por T igual a matriz x mais y, y menos e, w mais e, e como sendo um elemento do núcleo, né? Esse elemento vai ser mapeado, nesse caso, na matriz nula, né, do M2R. Bem, então isso nos dá um sistema, né, onde um sistema de equações lineares, onde temos aqui x mais y igual a zero, y igual a zero, menos e igual a zero e w mais e igual a zero. Então, dessas equações, nós podemos verificar que y e z são iguais a zero. Substituindo na primeira equação, vamos obter que x é igual a zero, né? Substituindo y igual a zero na primeira. Substituindo z aqui igual a zero na quarta equação, vamos obter que w é igual a zero. Então, temos que x, y, z e w são iguais e iguais a zero. Ok? Isso quer dizer, então, que um polinômio, né, do núcleo, ele é formado, tá, por... Quer dizer, é um polinômio cujos coeficientes são todos iguais a zero. Tá? Isso quer dizer que o núcleo da transformação linear T é o polinômio nulo de P3 de R. Isso implica, então, que T é injetiva, né, por um dos teoremas que nós vimos. E o item 4 do último teorema, né, implica, então, que T leva uma base de P3 de R numa base de M2R. Ok? Bom, a inversa de uma transformação linear.
Vamos definir a inversa de uma transformação linear T de V em W. Sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo K e T de V em W uma transformação linear. Dizemos que T é bijetiva se e somente se T é injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, se ela é bijetiva, então ela é injetiva e sobrejetiva e vice-versa. Ok, então se T de V em W é uma transformação linear bijetiva, então temos primeiro que para todo W, né, vetor no espaço vetorial W, existe um vetor V no espaço vetorial V, né, tal que T de V é igual a W. Ok? Então isso vem da sobrejetividade da transformação T, tá? Porque a imagem de T é igual a W. Então todo elemento aqui vai ter um elemento, né, de V, aqui, faltou Vzinho aqui, né, de V, né, que é mapeado nele. Bom, segunda coisa é que o elemento V, esse que está aqui, né, do item 1, tal que T de V é igual a W, ele é único, pois T é injetivo. Né? Lembra que se T de U é igual a T de V, então U é igual a V. Bom, então, desse modo, pode-se considerar a aplicação S do espaço vetorial W no espaço vetorial V, que a cada Wzinho associa S de W igual a V, V esse vetor tal que T de V é igual a W. Tá? Ou seja, essa é exatamente a aplicação inversa, né, da transformação linear T. Então, visto isso, nós podemos formalmente definir a inversa de uma transformação linear. Então, seja um T de V em W uma transformação linear bijetiva, a aplicação S de W em V acima, aquela que nós acabamos de ver, é chamada inversa de T e denotada por T a menos 1. Dizemos também que T é uma transformação linear invertível nesse caso. Tá? Então, nesse caso temos que T a menos 1 de W é igual a V, se e somente se T de V é igual a W. Ok? Bom, observações, né? Que se T de V em W é uma transformação linear bijetiva e T a menos 1 de W em V é sua inversa, então tem-se que T a menos 1 bola T é a identidade de V. Então, veja, T vai levar V em W, W vai levar, T a menos 1 vai levar W em V, né? Então T composta com T a menos 1 é a identidade de V em V, ok? E T bola T a menos 1 é a identidade de W, então T a menos 1 leva W em V, e T, por sua vez, leva V em W, então T a menos 1 composta com T, né, é uma aplicação de W em W, que é exatamente a identidade, tá? Em outras palavras, né, nós dizemos que a transformação linear ela é invertível à esquerda e invertível à direita. Ok? Bom, a outra coisa é que a matriz associada tem em relação às bases B e B', ela é invertível para toda base B de V e toda base B' de W. Então nós sabemos que a dimensão, nesse caso, vamos fazer uma breve explicação aqui do item B, né? Sabemos que a dimensão de V e a dimensão de W é igual a N, né? Temos aqui uma transformação linear bijetiva. E como T é injetiva, né, já que ela é bijetiva, né, temos que a nulidade, né, da matriz associada a T em relação às bases B e B', nós já vimos isso é igual à dimensão do núcleo de T. E como T é injetiva, a dimensão do núcleo é zero. Então ela tem nulidade zero. Bom, logo, nesse caso, nós podemos ver que o posto da matriz associada a T em relação às bases B e B' é N, né? É a mesma dimensão aqui de V e de N. O posto dessa matriz é um posto máximo e isso garante, então, que a matriz associada a T em relação às bases B e B' é uma matriz invertível. Bom, o seguinte teorema diz que se T de V em W é uma transformação linear objetiva e T a menos 1 de W em V é sua inversa, então T a menos 1 também é uma transformação linear. Bom, então, o que temos que mostrar? Né? Temos que mostrar, inicialmente, que T a menos 1 aplicado numa soma de vetores de W tem que ser a soma das imagens desses vetores pela T a menos 1. Ok? E que se
tomamos aqui um vetor, né? Lambda, melhor, um vetor W multiplicado por um escalar lambda. Então, T a menos 1 aplicado a lambda vezes W tem que ser igual a lambda vezes T a menos 1 de W. Então, sejam W1 e W2, vetores de W. Então, W1 mais W2 pertence ao espaço vetorial W, ok? Porque é fechado em relação à soma, né? É um espaço vetorial. Então, existem, nesse caso, V1 e V2 em V, tais que T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. Tá? Lembrando que ela é uma aplicação objetiva, né? Então, isso acontece somente se T a menos 1 de W1 é igual a V1 e T a menos 1 de W2 é igual a V2. Bom, então, pelo fato de que T é uma bijeção, é uma aplicação objetiva. Agora, W1 mais W2, né, vimos que T de V1 é igual a W1, T de V2 é igual a W2, então W1 mais W2 é igual a T de V1 mais T de V2. Pela linearidade da transformação linear T, isso vai ser igual a T de V1 mais V2. E aplicando então T a menos 1, né, em ambos os membros aqui dessa equação, temos que W1 mais W2 é igual a T de V1 mais V2, segue então que T a menos 1 de W1 mais W2 é igual a T composta com T a menos 1 de V1 mais V2. Mas T composta com T a menos 1 é exatamente o operador identidade de V em V, né? Então isso me dá V1 mais V2. Ok? Então temos que T a menos 1 de W mais W2 é igual a V1 mais V2. Porém, V1 é T a menos 1 de W1 e V2 é T a menos 1 de W2. Então temos que T a menos 1 de W1 mais W2 é igual a T a menos 1 de W1 mais T a menos 1 de W2, que era a primeira parte da nossa demonstração. A segunda parte da demonstração, né, requer que nós consideremos W, né, seja então W um vetor do espaço vetorial W, lambda um escalar em K. Né? Então, lambda vezes W é um vetor do espaço vetorial W, que afinal de contas W é um espaço vetorial, então ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. E existe um vetor V que é mapeado, né, pela transformação T em lambda vezes W. Existe um V em V, tal que T de V é igual a lambda vezes W. Tá? Lembrando que T é objetiva, então T de V é igual a lambda W se e somente se V é igual a T a menos 1 de lambda vezes W. Então, ela é objetiva, ela tem uma inversa, né, que é T a menos 1, que é uma aplicação de W em V. Pois bem, além disso, como W é um vetor do espaço vetorial W, né, pela bijetividade de T, então existe um U, vetor de V, tal que T de U é igual a W. Tá? Se e somente se U é igual a T a menos 1 de W. Tá? Novamente pela bijetividade da transformação. Bom, então, da linearidade de T, segue o quê? Que nós vimos aqui que T de lambda U é igual a lambda vezes T de U, né? Então, pela linearidade da transformação linear T. E isso é igual a lambda vezes W, tá? Então, porque o T de U é igual a W, tá? Então, isso é igual a lambda vezes W. Mas temos aqui, então, que T de lambda U é igual a lambda vezes W e que T de V é igual a lambda vezes W. Tá? Então, T de V é igual a T de lambda vezes U. Ok? Bom, como o T, né, é objetiva, então ela é uma transformação injetiva, né? T injetiva, então temos que V e lambda U são iguais. Né? V e lambda U são iguais. Portanto, T a menos 1 de lambda vezes W, okay? Queremos mostrar que T a menos 1 de lambda vezes W é igual a lambda vezes T a menos 1 de W. Okay? Então, T a menos 1 vezes lambda W, isso é igual a V, né? Porque T de V é igual a lambda vezes W. Ok. Mas V é igual a lambda vezes U. Já acabamos de ver isso aqui. V é igual a lambda vezes U. Isso então é igual a lambda vezes T a menos 1 de W. Vem daqui, né? U é igual a T a menos 1 de W. Que era o que a gente queria mostrar, né? Que
T menos 1 de lambda vezes W é igual a lambda vezes T menos 1 de W. Então, usando o fato de que se T de V é igual a lambda vezes W, então T menos 1 de lambda W é igual a V, né, mais V é igual a lambda U. U, por sua vez, né, é igual a T menos 1 de W, então T menos 1 de lambda vezes W é igual a lambda vezes T menos 1 de W. Então, com esses dois passos, nós acabamos de mostrar, então, que a inversa de uma transformação linear é ainda uma transformação linear. Como exemplo aqui, vamos ver aqui o exemplo 7, verifique se T de R2 em M21 de R tal que T de XY é igual a x menos y e y é objetiva. E em caso afirmativo, determine então sua inversa. Então, note que a dimensão de R2 e a dimensão de M21 2 por 1 de R é igual a 2, né? Essas dimensões são iguais, ok? T aqui, temos que mostrar que inicialmente que T é uma aplicação bijetiva, ok? Então, para mostrar que T é bijetiva, basta verificar se T é injetiva, tá? Porque as dimensões dos espaços de saída e de chegada são iguais, e T é uma aplicação injetiva, então T será bijetiva pelo teorema que nós já vimos aí anteriormente. Então, para isso, vamos mostrar simplesmente que o núcleo da transformação linear T é a origem do R2. Tá? Então, vamos calcular o núcleo da transformação linear T, que, por definição, é o conjunto dos pares ordenados do R2, tais que T de xy é igual a 0, 0. Tá? Mas, por definição, né, seria o conjunto dos pares ordenados xy do R2, tais que x menos y e y, que é uma matriz, né, coluna 2 por 1, é igual a matriz coluna 2 por 1, 0, 0, a matriz nula, onde nós temos aqui que o y tem que ser igual a 0, x menos y tem que ser igual a 0, então x é igual a y, nesse caso então x igual a 0, que nos dá que o núcleo é o conjunto formado pela origem do R2. Tá? Portanto, essa transformação então é uma transformação injetiva. Sendo ela injetiva, ela será, né, nesse caso, bijetiva porque as dimensões de domínio contra domínio são iguais, né? Lembrando do teorema que nós estamos invocando lá, tá? Um dos teoremas que nós vimos. Ok? Então, ela é uma transformação linear bijetiva. Então, como é uma transformação bijetiva, vamos agora, então, determinar a sua inversa. Bom, continuando, sabemos que T de xy é igual a x menos y e y, que é igual a AB, então esse aqui é um vetor arbitrário da identidade, ok? Então, queremos encontrar T-1, uma aplicação de M2 por 1 de R em R2, tal que T-1 leva a B, associa, né, a matriz AB ao par ordenado XY. Então, vamos impor, né, essa condição, né? Vamos impor, na verdade, que o x menos y e y seja igual a AB. Ou seja, t de xy é igual a AB. Essa é a imposição que nós vamos fazer. Tá? Com isso, nós temos então que y é igual a B, né? Igualando aqui a entrada da linha 1, linha 2, coluna 1, dessa matriz com o elemento da linha 2, coluna 1, dessa outra matriz, y igual a B. E as outras entradas, né, temos que x menos y é igual a A, então x tem que ser igual a A mais y, mas isso é igual a A mais B, ok? Então, pondo x e y igual a A mais B e B, temos que T leva xy, que seria nesse caso A mais B e B, né, em A mais B menos B. Lembra que T de xy é igual a x menos y. Então, temos aqui x e aqui y. E o elemento da segunda linha, né, e da coluna 1 é igual a B, que é o y. Tá? Então, isso é exatamente igual a AB. Então, temos um elemento, né, XY aqui, que é mapeado em AB. Tá? Se somente se, né, por sua vez, T-1 tem que levar a B em XY, né, que nesse caso é
um par ordenado da forma A mais B e B. Então, a transformação linear inversa, né? A inversa da transformação linear T tem essa expressão aqui, tá? Que nós podemos reescrever, né, de uma outra forma, né, como t menos 1 de xy igual a x mais y e y. Tá? Então, como um exercício, você pode verificar que quando composta a t menos 1 com a transformação t, tanto à direita, ou tanto à esquerda quanto à direita, ela dá exatamente o operador identidade. Próximo exemplo, verifique se t de P2 de R em R3 tal que t de xt quadrado mais yt mais z é igual a x mais y menos z, é objetiva. E em caso afirmativo, determine sua inversa. Então, o mesmo tipo de problema. Então, vamos ver aqui que, novamente, como a dimensão do P2R e a dimensão do R3 são iguais, né, que são iguais a 3, basta mostrar então que T é injetiva, a fim de concluir que essa seja objetiva. Então vamos verificar novamente o núcleo, né, da transformação linear T. Então é um conjunto formado pelos polinômios da forma xt quadrada mais yt mais z em P2 de R, tal que T eleva a xt quadrado mais yt mais z na origem do R3. Tá? Usando a definição da transformação linear T, isso é o conjunto dos polinômios, né, xt quadrado mais yt mais z, tal que os coeficientes, né, desse polinômio obedecem a essa identidade, né, que o terno ordenado da forma x mais y e y menos z é igual à origem do R3. Então, isso nos fornece aí um sistema de equações, x igual a zero, x mais y igual a zero, y menos z igual a zero. Então, é um sistema linear homogêneo, tá? Cujo determinante aí é diferente de zero. Vocês podem calcular aí pelo Matrix Calc, ok? E nesse caso tem solução única e solução trivial, tá? Ou seja, x igual a y igual a z igual a zero. Isso quer dizer então que os polinômios do núcleo, né, são polinômios cujos coeficientes são iguais a zero. Ou seja, o núcleo ele é então o polinômio nulo do P2 de R. Tá? Sendo assim, né, T é injetiva, né, e, portanto, objetiva. Bem, mas agora precisamos calcular então a inversa da transformação linear T. Okay? Então, quanto à inversa de T, nós queremos encontrar uma transformação T-1 de R3 em P2 de R, tal que T-1 leve um vetor, né, da forma ABC em xt quadrado mais yt mais z, desde que t, né, seja uma aplicação que leve xt quadrado mais yt mais z igual a ou em x mais y e y menos z. Então lembra que t é dessa forma, né? T eleva xt quadrado mais yt mais z igual em x mais y menos z, se somente se, né, t a menos 1 levar x mais y e y menos z no polinômio xt quadrado mais yt mais z, que nesse caso aqui, né, nós estamos chamando de A, B e C. Ok? Exatamente isso. Então, t leva xt quadrado mais yt mais z em A, B e C, se somente se t a menos 1 leva a b, c no polinômio xt quadrado mais yt mais z. Bom, impondo que essa condição, né, essa identidade aqui, que x mais y e y menos z seja igual a b e c, temos aí então um sistema, né, um sistema linear da forma x igual a a, x mais y igual a b, e y menos z igual a c. Né? Então, da primeira equação temos que x é igual a a. Né? Olhando aqui para a segunda equação, temos que y é igual a b menos x, mas x é igual a, então y é igual a b menos a. E da terceira equação, né, vamos ter que z é igual a y menos c, mas y é igual a b menos a. Então, substituindo, temos b menos a menos c. Ok?
Então, isso aqui me dá os coeficientes, né? Os valores que eu vou considerar para x, para y e para z, de tal sorte que t-1, né, leve aqui o vetor a, b e c, né, num vetor da forma xt quadrado, num polinômio da forma xt quadrado mais yt mais z. Então, portanto, t-1 de a, b e c, né, é um polinômio da forma at quadrado mais b menos a vezes t mais b menos a menos c. Tá? Ou ainda podemos escrever t-1, né, como sendo o polinômio que, ou melhor, transformação linear que leva x, y, z em xt quadrado mais y menos x vezes t e y menos x menos z. Okay? Bom, pessoal, então esse foi o tópico que nós acabamos de apresentar para vocês, né? Transformações lineares injetivas e sobrejetivas e inversas de uma transformação linear. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.